Fala, minha rapaziada. Boa noite, Fernando Diniz. Boa noite. Danilo do Expresso 1923. São 9 meses do seu trabalho aqui no Vasco da Gama e hoje a gente viu uma repetição de erros em saída de bola, erros individuais, erros na construção ali de jogadas de troca de passe. O que você acha que está acontecendo? Você acha que foram erros que a gente pode enumerar jogadores diferentes? Puma, Robert Renan, Coelho, Piton. Tem alguma coisa para alterar, tem alguma coisa para mexer? Até porque não passa apenas por um erro individual, mas por um erro coletivo da defesa, vários jogadores errando ao mesmo tempo. Primeiramente, boa noite. Eu acho que tem, se você quiser focar nos erros, mas teve muito acerto. Se você pegar como o time jogava ano passado e como está sendo jogando agora, não é o mesmo time. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. Então, um time que pressiona alto e a gente conseguiu sair. Então, o time melhorou nesse quesito. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. E tem alternativa o time. O time teve bola longa, a gente saiu com bastante bola longa ano passado. Então, não. Agora, se você não quer errar nunca, então você não está jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Já estamos discutindo o resultado do jogo. Eu estou triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. E o time jogou bem, uma das coisas, porque saiu jogando, na maioria das vezes, bem. Em que pese a gente tem errado na saída, como saiu contra o Maricá e como errou hoje. Agora, os jogadores não acertaram muita coisa na saída hoje. Estavam com o Puma, errou o passe daqui e você. Mas ele acertou outras coisas, teve personalidade para jogar, acertou um lance muito mais difícil do que esse. Agora, se a gente fizer contabilizando só o erro, o time vai ficar estacionado, e o time não vai ter coragem para fazer, não vai ter margem de melhora. Então, toda bola que a gente pegar, a gente chuta, que aí não tem problema. Aí, quando chuta a bola e perde a segunda bola e toma gol, vocês não contabilizam. Contabiliza só quando a gente erra. Mas o que o time vai fazer? O time vai melhorar a saída, vai treinar mais, vai aproveitar do que aconteceu hoje dos erros e vai evoluir. E você vai saber melhor a hora de sair jogando, a hora de fazer bola longa. Vai ser um jogo de erro. O Mirassol é um time que está jogando também. Nós roubamos mais bola do Mirassol lá do que eles roubaram da gente no jogo de hoje. Nós temos mais bola no gol do que o Mirassol. Nós tivemos mais controle do que o Mirassol. Nós perdemos o jogo, nós não jogamos mal. Então, a saída do ano passado era muito mais difícil para a gente. A gente tinha muito mais insegurança para sair. A gente tem que pegar o que aconteceu no jogo de hoje, e eu não concordo que são os mesmos erros. Você vai falar que é o erro de saída, de uma maneira geral e simplista. Mas a maneira como a gente conseguiu construir o jogo hoje e ser dominante em boa parte do jogo foi justamente porque a gente conseguia sair com a bola dominada lá de trás. A gente fica chutando só a bola para frente. E hoje a gente nem tinha um jogador alto para disputar a bola. A gente ia sofrer bem mais jogo que a gente sofreu. Acho que a gente fez uma boa partida e, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado. A gente tomou 2 gols, uma bola, a gente preenchemos bem a área estava cheia e teve a infelicidade de ter um gol contra. E o outro a gente teve um erro de saída, mas o lance totalmente recuperável. A bola ia na mão do Léo Jardim, não ia ser gol ali. Infelizmente a gente perdeu a partida, mas a postura do time eu gostei, que pese os erros de saída. Os erros a gente tem que melhorar. E saber jogar cada vez mais atrás, saber o momento de sair jogando curto, o momento de sair jogando longo. Isso a gente só vai melhorar treinando e no jogo sabendo como um jogo como o de hoje, qual o momento da gente fazer bola longa, qual o momento de sabe fazer bola curta. E tem lance que o jogador errou tecnicamente que faz parte do jogo. Não é porque taticamente está errado, é porque erros técnicos acontecem. Cara, não é possível que o Diniz vai dar uma entrevista igual a do Flamengo. Ele não consegue ver o erro. Ele acha que tá tudo certo. Errar mais uma vez um passe na entrada da área e dar o gol pro time adversário, tá certo. Cara, não é possível, mano. Não é possível que ele vai falar que o time dominou o Mirassol quando o Mirassol dominou o Vasco. É a mesma desculpa que foi o Vasco jogou melhor que o Flamengo 5 minutos do segundo tempo. Puta merda, mano. Não é possível. Boa noite, Luiz. Segunda Eleitoral Amigos. Queria te perguntar sobre a questão da parada técnica ali no primeiro tempo. A transmissão da TV flagrou a sua discussão com os jogadores. É algo que já aconteceu, e aí eu queria te entender como que você lida nessa questão com os jogadores
Depois do jogo, existe alguma relação que possa criar dúvidas, algo do tipo? E se me permite uma segunda também, o Vasco está no mercado, está buscando novas contratações, já trouxe novos jogadores que ainda estão para estrear. Para você, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Vou começar pela segunda. O Vasco vai jogar, cada jogo que a gente jogar, a gente vai fazer de tudo para ganhar e chegar o mais longe possível na competição. A gente pegou um adversário duro hoje, o jogo foi equilibrado, mas a gente teve os números mais próximos de ganhar do que a gente perdeu o jogo, pelo menos empatar. Foi um jogo equilibrado, mas do que aconteceu no jogo, a gente não merecia a derrota. Então mostrou a evolução do trabalho, a gente não pode admitir perder, ponto. A gente tem que doer e a gente tem que melhorar em relação a isso. Em relação às discussões, o que acontece é o seguinte, eu sou um cara, e vocês sabem que é assim, não é novidade para vocês. Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso, mas muito mais vocês imaginam, muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme, tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer o circo, que não existe um circo. Igual tentaram fazer com o Ryan contra o Corinthians. Que eu cobrei o Ryan de uma maneira mais enérgica, aí foram lá na boca do garoto, e aí se deram mal, porque o Gustavo Diniz é igual um pai para mim, e aí matou ali. E se ele dá vazão para alguma coisa, aí cria aquele circo que as pessoas gostam, de vai na maldade. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador, a minha vida é ajudar o jogador de futebol. Aquilo é uma forma de ajudar o jogador, não é uma forma de prejudicar ninguém. Eu tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir aquilo que ele pode, para tirar, assim, às vezes, os medos que os jogadores têm. Não é uma coisa fácil, uma tarefa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, ao contrário. Maltratando, falando mal, expor o jogador, falando mal o tempo todo, e depois, numa hora dessa, pegar esse, jogar, fazer um jogo, um interesse só de criar um clima desfavorável. Eu não tenho problema com isso. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. O que eu faço é para o jogador produzir mais, o jogador conseguir ter uma vida boa. Não é nunca levantei a minha voz para prejudicar um jogador na minha vida. Nunca. Nunca. Não tenho maldade com isso. Tenho vontade de ajudar os jogadores. Foi até bom você ter perguntado. E os jogadores aceitam isso. Aceitam porque sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. E eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu peço desculpa, porque eventualmente eu vou errar uma hora. Cara, tu expõe, cara. Você expôs hoje o Nuno ao ridículo, cara. Puta merda, mano. Não é possível, cara. Fernando, queria saber a respeito da situação dos reforços, né, que o ministro trouxe aí do Brenner, quando você pretende contar com eles, quando eles estão à disposição do Vasco, e sobre possíveis reforços do Spinelli e do Cuiabano. Como está essa situação? Eles já estão adiantados, tem negociação, foram jogadores. O Brenner e o Rinestrosa, eles conseguiram assinar a documentação só 2 dias atrás, então eles treinaram uma vez só com o time. A gente vai avaliar com calma quando que eles podem jogar e qual a minutagem que eles podem jogar. E a gente pretende contar com eles o quanto antes. Em relação ao Cuiabano e o Spinelli, a gente vai tratar internamente. E não vou abrir aqui para vocês, são nomes assim que de fato eles surgiram, mas a gente está tratando internamente para ter o melhor desfecho possível. Diniz, boa noite. A gente percebe que o Vasco tem um pouco mais de dificuldade em jogar na saída de bola quando os times têm a linha alta, mais do que quando os times têm a linha baixa. E também um outro problema que o Vasco vem enfrentando é a questão de bolas altas, ainda mais quando o time não tem zagueiros altos. Mesma resposta. Como resolver essas duas situações? Também a questão da oscilação, que você falou muito no ano passado. Como resolver essas questões, a saída de bola com times que têm uma linha mais alta, a questão da bola aérea e a oscilação do Vasco continua sendo constante? Em relação à saída de bola, eu vou repetir. O time hoje, a maioria das vezes, teve predominância para sair com a bola. Um time que linha alta, jogando contra a linha alta. E a gente errou. Às vezes que a gente errou, eles conseguiram aproveitar. Um pouco de... Aí a gente não conseguiu nas vezes que eles erraram. Então, quando você vai sair jogando, tem duas coisas. Ou você cede e só fica chutando a bola, ou você pega e melhora para
está jogando cada vez melhor. E saber selecionar Cara, mas já cada tá vez um ano melhor nisso. o passe. E por mais que você treine, o jogo acaba sendo o maior treino é o jogo. Porque no treino não vale 3 pontos, não tem a torcida, não tem a presença da televisão. Então os jogadores vão se acostumando a fazer nos jogos aquilo que eles conseguem fazer no treinamento. Então isso é uma questão que leva um tempo que o time vai amadurecendo e vai conseguindo encaixar melhor nos jogos aquilo que é feito nos treinamentos. Em relação à oscilação, o time hoje, eu repito, o time não jogou mal. O time perdeu o jogo. Mas perdeu. O resultado é uma coisa que a gente não controla. Contra o Flamengo, nós jogamos muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Como a gente jogou os 4 jogos na Copa do Brasil, os jogos finais, ganhando, ou perdendo, ou empatando, nós jogamos de uma maneira consistente. Tivemos perto de ganhar a Copa do Brasil. Então hoje foi um jogo que jogou parecido com o que a gente jogou nos jogos finais do campeonato. Então teve uma consistência no jogar. A gente tem que ter consistência, fazer a consistência do jogar, virar a consistência de pontuação, que é o que a gente pretende daqui para frente. E esses zagueiros? Então, dos zagueiros, o Cuesta, um zagueiro que não é alto, mas ele não perdeu bola no alto, nenhuma bola no alto. O Vasco, eu não sofreu por conta da zaga, não sou por causa do Cuesta. É um zagueiro que é baixo, mas ele pula muito e é agressivo na bola aérea. O gol que a gente tomou, teve uma disputa do Puma com o jogador deles, que o Puma quer um lateral alto, e a bola voltou para a área. E o Cuesta foi tirar e teve a felicidade de fazer o gol contra. E ele fez Contra o certo. Flamengo, sofreu uma bola aérea, somente de jogada de bola parada, que os jogadores, os zagueiros não estavam na disputa. Foi disputa de individual, de jogador que estava marcando. Então a gente colocar, reduzir, se tivesse um jogador mais alto, na zaga, a gente ia acabar com o problema da bola aérea, não é isso. O Saldívia também não é um jogador alto, mas é um jogador que quase toda a bola aérea ele leva vantagem, porque é um jogador agressivo. O Sérgio Ramos não era um zagueiro alto, mas como o Cacilhas não era um goleiro alto. Assim, então não é questão só de ter altura. Obviamente, se tivesse um zagueiro mais alto e com boa impulsão, teria talvez mais predominância em bolas aéreas, tipo como é o Fabrício Bruno. Mas os zagueiros que a gente tem, eles conseguem se virar muito bem na bola aérea. Diniz, boa noite, Tainho de 23 Esportes. Então, já que os zagueiros são muito bons na bola aérea, é você que não sabe fazer o time se defender bem, porra. Admite o seu erro, então. Diniz, contando com a partida de hoje, a reta final do Brasileirão do ano passado, são 8 derrotas em 9 partidas. Como que, diante disso, reconstrói a confiança do grupo somente nessa competição? E que sinal o Vasco pode dar para o seu torcedor que vai acontecer uma reação? A primeira coisa é não pegar esse recorte que você pegou. Se você pegar o recorte enviesado para o lado negativo, aí a gente estaria com problema. A gente terminou muito bem, mano. A gente teve muito problema na reta final do Brasileiro e depois tivemos uma boa partida contra o Inter, ganhamos em casa e na Copa do Brasil a gente jogou bem. O time que joga bem, como jogou na reta final da Copa do Brasil, joga bem hoje, é um time que está perto de ganhar. A gente não tem que diminuir o rendimento para poder achar que vai ganhar. Então é uma coisa meio natural, a gente tem que controlar aquilo que a gente consegue, de marcar cada vez melhor, de errar cada vez menos na saída ou no ataque, ser mais contundente quando tem as chances criadas, para a gente ter mais o resultado de vitória. Mas a primeira coisa é o time conseguir jogar bem. A última. Cara, jogamos bem contra o Corinthians, jogamos bem contra o Fluminense, perdemos pro Fluminense, perdemos pro Corinthians. Eu não quero jogar bem. O time não tem que jogar bem, o time tem que ganhar. É simples, pô. Você só perde. Você não quer saber do resultado, você não quer saber que o time, que a torcida quer o resultado. O torcedor não quer jogar bonito, o torcedor quer o resultado. E nisso o Vasco só está se ferrando. A mulher fez o corte certo. São 9 jogos e 1 vitória. E tá tudo bem, porra. Como ele diz, jogou contra a Atlético de Mirassol, diante das vezes que o Vasco enfrentou o Mirassol, e saiu para o campo de campo, queria saber qual que o Mirassol tem alguma prioridade a mais também, de coletividade, seja melhor que o Vasco para vocês vitórias? Não, os jogos foram equilibrados. O Mirassol ganhou, a gente poderia ter ganhado. Os 3 jogos que ele jogou. Foram bons jogos. Mas o jogo em si, ele jogou bem contra o Mirassol. O Mirassol é um time equilibrado, um time que tem confiança pelos resultados que eles foram alcançando desde o ano passado, mas
Nos 3 jogos, a gente poderia ter vencido, empatado ou perdido. Infelizmente, a gente perdeu os 3. Obrigado, Luiz. Porra, cara, eu vou te falar, o Fernando Diniz, ele tá brincando com o torcedor vascaíno. Não é possível que a diretoria do Vasco vai permitir esse absurdo que esse cara tá fazendo com a torcida do Vasco. O time joga, um clube do tamanho do Vasco, joga 3 vezes contra o Mirassol, perde as 3 vezes, 2 fora de casa e 1 dentro de casa, e o cara vem falar que a gente podia ganhar. Lógico, mano. São 3 resultados, você pode vencer, perder ou empatar. Você não pode perder os 3, pô. Não é possível, cara. Tá tudo errado. E o Pedrinho vai dando carta branca pro Diniz fazer o que quiser no comando do Vasco. Deixa aí o seu comentário. Mais uma entrevista, sei lá, fora da realidade. Uma entrevista em que o cara parece que tá tudo bem. Não importa o Vasco perder pro Mirassol 3 vezes. Importa ele achar que o time jogou bem. Curta, comente, compartilhe e ajuda esse vídeo aí a divulgar cada vez mais a incompetência desse técnico vascaíno. Fora, Diniz!